Olá a todos, espero que me estejam a ver do outro lado. Pronto, aqui. Infelizmente não há muita forma de ehm, confirmar isso, por isso vamos acreditar que, eh, que a imagem esteja a passar. Talvez alguém possa escrever um comentário para eh, confirmar que. Vamos ver aqui, talvez. Ok, ok. O meu dispositivo. Exatamente. Ok, estamos em direto. Ok. Boa. Então, olá a todos outra vez. Obrigado ao Adriano Nogueira pelo convite, convidou-me para este evento e obrigado também à Escola de Música Crescendo, que é uma escola da qual também sou professor de piano. Ok? Só ver muitos likes, por isso, pronto, quer dizer um coração, muito bem, quer dizer que estamos no ar. Um, Portanto, o Adriano convidou-me para. Obrigado, Eduardo, pela confirmação. Imagem e som estão chegando perfeitamente. Ok, muito obrigado. Um, o Adriano convidou-me para apresentar esta conferência porque, digamos, provavelmente, pronto, ele deve ter lido a minha tese de mestrado, que se intitula, só um bocadinho, que se intitula O Pedal no Ensino do Piano. Esta, digamos, foi uma dissertação na sua vertente pedagógica, ou seja, digamos, quais podem ser as sugestões para tornar o ensino da pedalização mais eficaz. Pronto, de qualquer das maneiras, os pedais do piano são três. Pronto, eu vou falando de alguma maneira também. Sei que há profissionais, sei que há professores a seguir esta palestra, mas também vou falar para pessoas, pronto, que, digamos, são amadores da música, amadores do piano e pronto, e querem, digamos, assim ter alguma informação nova. Por isso, os pedais do piano são três, mas aqui nós iremos falar do pedal do forte, o pedal da direita do piano, aquele que é chamado também em inglês pedal sustain. No fundo, irei falar primeiro um pouco dos recursos que são precisos, a meu ver, para uma correta pedalização, os conhecimentos que precisamos ter para uma correta pedalização e também depois o que nós podemos, como professores, de que maneira podemos passar esses recursos, esses conhecimentos para os nossos alunos. No fundo, aqui a pergunta é se os recursos que eu irei apresentar, no fundo, as sugestões que são sugeridas pela literatura são suficientes para ajudam, digamos assim, são de ajuda suficiente para os professores e se as práticas que eu investiguei na altura que fiz o mestrado através de um projeto de investigação com diferentes instrumentos de recolha, se as práticas também são suficientes ou se seria preciso recorrer a um ensino e a estratégias mais eficazes, mais científicas, por assim dizer.
Pronto, a importância do pedal para a execução pianística é testimoniada por uma frase do Anton Rubinstein que chamava o piano, o pedal, the soul of the piano, a alma do piano. Ou outra citação da Yvonne Lefebvre, o pedal é a terceira mão do pianista. Pronto, como estava a dizer, portanto, o pedal da diretta do piano chama-se pedal de ressonância ou pedal forte. Isso porque o seu emprego vai acrescentar o volume do som produzido. Como é que funciona o pedal? Ao carregar no pedal, todos os abafadores situados nas cordas do piano são levantados. Assim sendo, a tocar uma corda, todas as outras cordas do piano, além da percutida, irão vibrar por simpatia. Segundo o Banowitz, uma das funções principais do pedal de ressonância é prolongar e conectar os sons que não podem ser mantidos unicamente com os dedos. O pedal serve, segundo Sant'Orsola, para obter o legato perfeito de uma melodia. Segundo Riquelme, no repertório pianístico clássico, a partir do Beethoven, torna-se praticamente impossível depender exclusivamente dos dedos para realizar os legatos. Sempre segundo Banowitz, por meio do pedal forte é possível criar efeitos muito interessantes, sugerindo cores e sonoridades diversas. A função expressiva é tão importante quanto a de obter o legato, ao ponto que toda a utilização do pedal da diretta deve ser uma interrelação constante entre os dois elementos. Segundo Hafner, o pianista Glenn Gould recorria ao pedal forte porque se apercebeu que usá-lo de vez em quando o ajudava a aproximar-se de uma sonoridade orquestral. Segundo Sant'Orsola, manter o pedal serve para manter ou prolongar a vibração daquele som ou sons que a mão não consegue abarcar. Por exemplo, imaginemos tocamos um acorde, uma nota grave com a mão esquerda e depois queremos movimentar a mão esquerda para outra região mais aguda do piano e com a mão direta queremos tocar uma melodia, aí, por exemplo, a função do pedal torna-se necessária, a utilização do pedal, porque nos permite de prolongar os sons que nós não conseguimos manter com a mão. O Neuhaus afirma isso nós temos, pronto, muitas técnicas diferentes de pedal e temos, quando utilizamos o pedal, nós podemos utilizando, baixando o pedal completamente, ou podemos dosear este movimento, a segunda de quanta reverberação, por assim dizer, queremos. O Neuhaus afirma que toca 80% do seu repertório somente com meio e um quarto do pedal e 20% ainda menos com o pedal inteiro. Existem três maneiras de aplicação do pedal em associação com o som. O pedal simultâneo acionado junto com a nota, pedal retardado ou sincopado trocado após a execução da nota seguinte em trechos ligados e o pedal antecipado colocado antes de se tocar a nota. Digamos que o pedal que é mais usado, o clássico pedal, a utilização clássica da troca do pedal é o pedal retardado ou sincopado. Eu gosto mais da chamá-lo pedal sincopado, acho mais elegante. É aquilo que nós, digamos, utilizamos mais, mas de qualquer das maneiras existem outras utilizações, por assim dizer, que são igualmente importantes. O próprio pedal antecipado, por exemplo, nos permite se nós começamos uma peça baixando o pedal, teremos um som, logo o som do piano irá ser mais aberto quando começaremos a tocar. Será diferente se começamos a peça tocando uma nota e baixando o pedal. Isso dependendo um bocadinho de qual será o efeito que nós queremos
queremos realizar, queremos produzir. Interessante também o pedal tremolo, que consiste num rápido movimento para cima e para baixo do pé direto. Quais são os recursos para uma correta pedalização? Para uma correta pedalização, o pianista precisa de desenvolver habilidade motora e coordenação entre as mãos e os pés. Muito importante é a função do ouvido. Tal como os olhos guiam os dedos quando lemos música, assim o ouvido deve ser o guia e o único guia do pé sobre o pedal. O pé é apenas o servo, o agente executivo, ao mesmo tempo que o ouvido é a guia, o juiz e o critério final. E essa é uma citação do Hoffman. Uma boa compreensão do esqueleto harmônico da peça nos orienta quanto à escolha da pedalização. Citação do Borges, por isso tem a ver com a questão de conhecer bem a peça harmonicamente. Um conhecimento aprofundado da peça nos permite de escolher de uma forma mais adequada a pedalização. O pedal deve ser geralmente trocado ou levantado quando há mudanças harmônicas ou quando aparece uma nota nova da melodia, especialmente estranha à harmonia. Citação de Rubinstein e Carreño. Isso, digamos, sempre tem a ver com o conhecimento harmônico musical da peça que nós estamos a tocar e que nos ajuda na escolha da pedalização. O pedale è geralmente pressionato simultaneamente com a nota do baixo di qualquer armonia e levantato ou mudado quando ocorrem variações harmônicas. Rubinstein e Carreño, outra vez. Por isso, muitas vezes, o pedal é relacionado com as notas mais graves. A pedalização varia conforme os diferentes períodos históricos e os diversos estilos. É importante saber, conhecer o compositor da peça que nós estamos a tocar, o estilo, isso influencia a pedalização de uma forma relevante. Um autor romântico precisará de mais pedal, um autor impressionista precisará, se calhar, de um pedal, mais utilização do meio pedal, um quarto de pedal, com uma mistura, uma definição menor das harmonias. Por isso é importante o enquadramento histórico e estilístico tem uma relevância importante no que diz respeito à escolha da pedalização. Outros elementos importantes, aquela que tem a ver mais com uma vertente mais física, a posição do pé, o que é aconselhável, o que aconselha a literatura, digamos, os tratados de grandes pianistas e grandes pedagogos, é que a posição do pé, o calcanhar esteja bem estável no chão e que a planta do pé esteja sempre em contato com o pedal, de forma a evitar qualquer ruído. Essas claramente são diretrizes gerais, pois existem sempre exceções. Poderá ser preciso às vezes levantar completamente o pé, isso sempre dependendo do contexto da obra que se está a enfrentar. A simbologia para indicar o pedal é muito variada. Podemos encontrar escrito ped com um asterisco que indica quando o pedal deve ser tirado, ou uma linha vertical com duas barras, uma linha horizontal com duas barras verticais nas extremidades que indicam o início e o fim da colocação do pedal. Outra indicação que encontramos é ped com pontinhos, ou a escrita por extenso, meio pedal, um quarto de pedal, pedal tremolo, por exemplo,
Ou outra indicação que poderemos encontrar é pad com uma serpente, uma espécie, digamos assim, de serpente a seguir a escrita. Outro elemento que é de ter em conta é a acústica da sala. Esta é uma competência que se desenvolve bastante com a experiência. Nós poderemos ter salas com mais reverberação, salas mais secas. Por isso, conforme a esta situação, teremos depois de adaptar a nossa escolha do pedal. Portanto, no fundo, nós podemos resumindo que existem, cinco itens, cinco competências que são necessárias para uma correta pedalização, que são a coordenação psicomotora, o ouvido, a análise harmônica, o enquadramento histórico-estilístico e as qualidades e as dimensões do instrumento, ou digamos numa vertente, por assim dizer, mais organológica. No fundo, o que, a meu ver, há uma lacuna na literatura. Digamos, todas essas coisas do que falamos, essas citações que expus, acho que existe uma lacuna. Em nenhum tratado, que não encontrei nenhum tratado que explicasse exatamente como os gestos eram sequenciados, como poderiam ser aprendidos, como poderiam ser treinados. Parece-me que os textos escritos por grandes mestres, grandes pianistas, são direcionados para pessoas, alunos, numa fase mais avançada dos estudos e da carreira. Por isso, digamos que acho que é preciso encontrar algo que seja mais adequado aos anos iniciais ou pouco depois do início, digamos assim, para um nível médio, básico médio de estudo de piano. Por isso, é a minha lacuna mais evidente, que eu acho que é mais evidente, é aquela relativa à coordenação psicomotora. Na altura quando escrevi a minha tese, que inclusive poderão encontrar online, basta escrever o meu nome, Alessio Vellotti, e escrever o pedal no ensino do piano, encontrarão a tese onde poderão encontrar essas citações, alguns exercícios, um PowerPoint, exercícios sugeridos. Quando estava a dizer, quando na altura em que fiz o meu mestrado, e, digamos, desenvolvi o projeto de investigação, fiz um estágio, fiz um workshop, e aí recolhi alguns dados. E o que e por isso depois cheguei a alguns resultados que vou assim, digamos, discutir. O que um dos resultados, conclusões às quais cheguei, é que é importante, pode ser importante ensinar uma sequencialidade de gestos que prevê separação e antecipação dos gestos. Separação com gestos, uma planificação de gestos com etapas bem distintas, e depois a antecipação, ou seja, já saber, já planificar, já saber quais serão os gestos e os movimentos que irei fazer e quais serão os elementos do corpo, digamos assim, nesse caso, no caso do pianista, mão e pé,
che irei coordenar. Faço um exemplo, dos exercícios que costumo sugerir é escolher dois acordes completamente dissonantes, por exemplo, Dó maior e Fá sustenido maior, dois acordes que não ficam bem juntos, não ficam bem se, por assim dizer, mantemos o mesmo pedal. Por isso, tocar o primeiro acorde com o pedal colocado, colocar os dedos no segundo acorde e, no momento em que baixamos as teclas, vamos levantar o pé. Um dos erros comuns, isso por quê? Porque um dos erros comuns que fazem, digamos, pianistas inexperientes é quando trocam o pedal, baixam o pé e o acorde ao mesmo tempo. Isto, digamos, vai dar como resultado um corte no som, não? Digamos, uma troca não bem conseguida, uma vez que o objetivo é dar continuidade ao som, ligar dois acordes diferentes. Por isso, o exercício serve para que o aluno perceba que o movimento do pé é contrário ao movimento das mãos. Isso, digamos, tudo isso tem a ver com aquilo que o Vítor de Fonseca define planificação motória, ou seja, um processo de elaboração e de operacionalização antecipatória da decisão e de execução motora, o que conduz à fixação de fins, à sequencialização de procedimentos para os atingir e ao controlo e autorregulação em função dos efeitos e resultados obtidos. Portanto, em relação a este primeiro item, não encontramos dados, não encontramos, digamos, por assim dizer, na literatura nada que fosse específico, nada que fosse assim uma guia, não? Digamos, um manual para digamos, um pianista iniciante poder aprender a usar o pedal. Outros resultados foram têm a ver com o ouvido. Outros resultados que vou discutir. Importante parece-me que o aluno saiba, tenha noção de qual deve ser o resultado auditivo, ou seja, que quando nós fazemos uma troca de pedal, quando temos dois acordes completamente dissonantes e o pedal nos serve para ligar esses acordes, nós queremos continuidade de som, mas ao mesmo tempo não teremos que haja uma sobreposição dos harmônicos. Por isso é importante que o aluno saiba qual é o resultado sonoro e que depois trabalhe para obter esse resultado. Por quê? Porque, no fundo, o ouvido, a meu ver, entra na coordenação psicomotora, um bocadinho como fosse um círculo entre mãos, pé e ouvido. O ouvido, digamos, exerce uma função de controle. Nós podemos perfeitamente executar, ou não perfeitamente, nós podemos fazer essa execução pé mão, mas é o ouvido que nos guia e que nos diz se teremos que fazer algum ajuste. Em relação ao meio pedal, por exemplo, esta relação ouvido, mãos e pé ainda fica mais evidente. Um exercício, por exemplo, que já propus em alguns workshops é aquele de tocar um acorde, desculpem, tocar uma nota grave, mesmo um gravalhão, um dó grave, e levantar o pedal até o próprio sustentar a nota. E depois mexer a mão esquerda numa zona mais aguda e tocar, por exemplo, a tríade de Dó, Ré e Mi,
fazendo a troca só a meio pedal, por assim dizer. Isto, digamos, pronto, é também algo que tem a ver com o desenvolvimento auditivo, por isso é importante que exista essa percepção e pronto, é uma coisa que, a meu ver, pode ser treinada com exercícios. Outro resultado outro dado que posso, digamos assim, partilhar é fomentar nos alunos a capacidade, digamos, como posso dizer, não dizer sempre aos alunos quando devem trocar o pedal, mas através da análise harmônica teórica e auditiva, compreender quanto devem trocá-lo. Por exemplo, colocar numa partitura algumas tríades, algumas inversões da mesma tríade ou uma tríade, um acorde diferente e ver se o aluno percebe quando é necessário mudar o pedal e quando não. Por isso, no fundo, nós podemos chegar a algumas conclusões. Antes disso, outra coisa que posso sugerir é importante também demonstrar aos alunos como funciona o pedal, o mecanismo, os mecanismos, o próprio mecanismo do pedal, porque aí terão uma melhor percepção, terão um conhecimento mais profundo daquilo que acontece mecanicamente quando trocamos o pedal. Por isso, no fundo, para concluir, eu diria que para um ensino da pedalização mais eficaz, podemos concluir que é importante conhecer as componentes mecânicas do instrumento, assim como acabei de dizer, esclarecer os objetivos da pedalização, ter em conta a época histórica e o estilo das obras estudadas e depois treinar através de exercícios e depois também claramente nas próprias peças, treinar a planificação motora neste, digamos, círculo, nesta relação, treinar esta relação ouvido, mouse e pé. Por isso, pronto, a partir daí são bem-vindas outras sugestões, com certeza que haverá mais sugestões de colega com exercícios, com outras coisas que podem enriquecer esta matéria, esta questão da utilização do pedal. Por isso, espero que tenham gostado. Obrigado mais uma vez ao Adriano Nogueira. Obrigado a Crescendo. Foi uma experiência, está a ser, pronto, ainda não acabou, está a ser uma experiência nova, por pronto, digamos que é um bocadinho assim estranho estar a falar sem saber exatamente, mas pronto, estou a ver que há corações e likes, por isso, pelo menos, felizmente, a conexão funcionou. Pronto, isso me deixava assim um pouco ansioso, mas felizmente a conexão está a funcionar, está a correr tudo bem. Pronto, perguntas, questões, eu acho que as questões e as perguntas deverão aparecer aqui. Eu estou a ver algumas. Pronto, Pedro Vicente, a psicomotricidade e a música em perfeita união. Olá, Pedro. Simone Braga, agradecemos também a sua disponibilidade e colaboração, foi bom
compartilhar seu conhecimento. Obrigado, Simone. Ok, estou a ver assim carinhas de Ana Cris, Miguel Vieira, que estão a ver eh, estão a ver a conferência. E pronto, aguardo outros outras mensagens. Estão à vontade para perguntas, críticas, etc, etc. Um, Como estava a dizer, se na net pesquisarem a Alessio Vellotti o pedal no ensino do piano, irão encontrar a tese, mas sugiro para lerem só a segunda parte, o projeto de investigação. A primeira parte é o relatório do estágio, acho que não é interessante. E aí encontrarão também, pronto, a bibliografia que pode ser bastante interessante, especialmente para essa questão da psicomotricidade. Regina, obrigada por compartilhar suas experiências, muito bom, obrigado, Regina. Agora, pronto, são 8 horas aqui em Portugal, devem ser 4 horas no Brasil, penso eu. A Itália são 21. Eu sou italiano, pronto. Vi que havia um meu primo que estava a ver. Por isso, Luca. Ciao, Luca. E pronto. Estas são. Obrigada. Vou ver sua dissertação com certeza. Obrigado, Alexandra Grossi Moretti. Ok? Depois pode. Podem me escrever no Facebook. Pronto, Alessio Vellotti não é difícil de encontrar porque acho que é só o único com esse nome. Rita, obrigada por compartilhar seus conhecimentos. Ok, onde podemos encontrar o referencial teórico, exercícios práticos para aplicar com alguns iniciantes, Eduardo Fontes. Na minha tese, que estava a dizer, há alguns exercícios. Realmente não são muitos, mas são alguns. Espero que possam ser de ajuda. Eu não sei se conseguirão ver através. Eu, infelizmente, ainda não tenho. Pronto, se calhar deverei depois aprender a fazer isso. Mas assim não sou um craque da tecnologia, por isso não, digamos, não consegui. Ok, Flávia Carneiro, Freitas, qual é o nome da sua tese, professor, por favor? Sim, é o pedal no ensino do piano. Eu mesmo, se escreverem isso, se escreverem Alessio Vellotti, encontrarão de certeza. E se depois não encontrarem, pronto, mandem-me uma mensagem no Messenger Alessio Vellotti. Mas se fizerem a pesquisa Alessio Vellotti, o pedal no ensino do piano, encontram a tese. Por exemplo, aqui, não sei se conseguem ver, está, um exemplo do exercício, se calhar ficou ao contrário. Não, melhor assim. Pronto, de qualquer maneira, esse PowerPoint está também. Ok, não, agora não. Esse PowerPoint está também está na tese. Está na tese, por isso. Você acha que devemos ensinar pedal logo no início do ensino do piano? Isso, digamos, pode-se ensinar, sim. Acho que. Também porque os miúdos gostam muito, logo perguntam o que é aquilo, ao que serve.
Por isso é assim, por exemplo, uma coisa que funciona, os miúdos aprendem, mesmo miúdos 8 9 anos, conseguem aprender os acordes com as inversões, não? Por isso, por que não, digamos, fornecer essa experiência? Ou seja, eh, tocar as tríades com o pedal em baixo já pode ser um início. Mas sim, penso que com exercícios muito simples, com trocas, pequenas trocas de acordes, acho que sim, se pode começar desde o início. A minha questão tem um pouco a ver com o facto que muitas vezes lá está, digamos, é deixado um bocadinho à intuição. Eu próprio só comecei, por exemplo, a abordar só comecei a usar o meio pedal no mestrado, pronto, por isso digamos, fez-me um pouco refletir que este aspecto, que é uma ciência. Uma vez o Siqueira Costa foi a uma masterclass dele que diz que o pedal é uma ciência, por isso essa ciência, pronto, poderia ser, penso, ter mais considerada um bocadinho mais, pronto, é a minha ideia. Pronto. Mais perguntas? Pronto, aquilo que realmente uma, digamos, das críticas quando apresentei a tese que eh, o arguente, digamos, mostrou é que podia ter mais exemplos. Isso é verdade, a tese não tem assim tantos exemplos concretos, mas eu acho que também por um lado, digamos, depois cada um pode, digamos, tendo em conta um bocadinho essas ideias, construir os próprios exercícios. Por outro lado, também isso depende um pouco, às vezes as próprias instituições não permitem que as investigações sejam feitas assim como gostaríamos. Por isso, às vezes, há algumas limitações. Vou ver se ainda houve alguma. Alguma mensagem inicial? Muito bem. Eu penso que será quase tudo. Também Helena Torres está a ver. Olá, Helena. Ehm,
penso que é quase tudo. Se não houver outras perguntas, acho que pronto, daqui a pouco poderemos encerrar este direto. Só alguns minutinhos para ver se mais alguém se manifesta com perguntas ou algumas questões acerca desta palestra. Portanto, espero que todos se encontrem bem, em saúde, com saúde e em segurança. Alexandra Grossi Moretti, sua dissertação está em italiano? Não, está em português. Está em português e eu agora vou fazer uma coisa, visto que eu vou apontar os vossos nomes, posso apontar os vossos nomes e digamos, se eu conseguir depois aceder a isso e vos posso mandar a minha tese, mas a minha tese está em português porque foi feita aqui em Portugal no Instituto Piaget. Por isso, se digitarem Alessio Vellotti, o pedal no ensino do piano, assim como tal e qual o nome da palestra, encontrarão a tese. Flávia Carneiro Freitas, como sugere o uso do pedal em peças de Bach? É assim, quem, digamos, utiliza o pedal nas peças de Bach é o Glenn Gould. É o Glenn Gould. Ele próprio, pronto, com a utilização do pedal, achava que se aproximava a sonoridades mais orquestrais. Claramente deve ser usado com muita parcimônia, ou seja, é um pedal, lá está, que é usado mais para um efeito, para criar um efeito de ligação dos sons que propriamente, ou seja, para ampliar o som, para ter aquela, digamos assim, potência de som. Mas eu sugiro que o uso do pedal, pronto, ouvir o Glenn Gould parece-me a melhor sugestão. Que penso que um bocadinho do pedal não fica mal, mas essa é só a minha opinião. Não, digamos, de qualquer das maneiras, não investiguei isso de um ponto de vista, o pedal não investiguei tanto sobre uma questão interpretativa, mas mais pedagógica, digamos, que a dissertação e esta palestra são mais numa vertente pedagógica, mas penso que Glenn Gould é a referência. Link para a dissertação, professor Alessio Vellotti. Ok, Ivan Vieira, obrigado. Obrigado. Podem ver aqui o link e aí encontrarão alguns exercícios. Nos anexos verão só um bocadinho. Portanto, poderão ver também essa, digamos, representações teóricas. Ok, Ana Cris Esteves. Os alunos mais pequenos, por norma, querem logo tocar no pedal. Porém, não têm tanta força e não põem o calcanhar no chão. Têm tendência a fazer força com o pé, tudo no pedal. Qual a sua opinião, sugestão quanto a esses alunos e o uso do pedal, caro professor? Eu penso que, de qualquer das maneiras, poderá ser feito de uma maneira assim pontual.
É claro, há, digamos, alunos que às vezes são mais pequenos e os alunos mais pequenos nem chegam, nem conseguem chegar com os pés no chão. Mas pronto, mas digamos, mas acho que podem começar a experienciar, a fazer algum exercício, lá está, digamos, tendo o cuidado que não esforcem demasiado os pés. Pronto, ou seja, também os miúdos, digamos que felizmente ainda têm alguma flexibilidade, por isso se ficarem durante pouco tempo numa posição não muito confortável, isso não os prejudica. É claro que se uh, digamos, se ficassem durante muito tempo numa posição desconfortável, isso poderia ser complicado e, digamos, não é recomendável. Por isso, acho que pontualmente acho que tipo se pode proporcionar tipo um exercício com tríades para eles, digamos, começarem a perceber como aquilo funciona. Pronto. Alexandra Grossi Moretti, obrigada pela conferência. Obrigado eu por terem participado. Ok, mais perguntas? Ok, de nada, Cris. Obrigado pela pergunta. Se ainda me escapou alguma. Luiz Miguel Avero, grande Alessio, obrigado Luiz Miguel. Luiz Jordão está a ver, olá Luiz. Karim Fernandes, olá Karim. Marta Menezes, olá Marta. Muito bem, há ainda 22 pessoas a ver. Se alguém tiver mais uma pergunta ou mais uma questão, está à vontade. Acho que temos ainda mais uns 10 minutos no ar que podemos desfrutar. Se não me engano, esta a indicação que o Adriano Nogueira, grande organizador e que proporcionou este evento, deu-me. Por isso, ver se há mais alguma informação. Força lá, não sejam tímidos, estão à vontade. Aí pronto, no máximo posso, digamos, não ter a resposta, como, digamos, é para a maioria das questões.
Ok, estou só a conferir. Penso que ainda podemos estar no ar. Obrigado pelos likes, que estou a ver continuam a chegar. Mais alguma questão? A voz está com eco. Ok, Maristela, talvez seja é possível, mas se calhar também estamos quase no fim. Sim, agora por acaso estava a ouvir um bocado, não sei se agora está melhor. De qualquer maneira, isso também está quase. Ok, sim. Boa pergunta, Ana Cris Esteves. Infelizmente, eu acho que a diferença é bastante grande entre o pedal de um piano digital e o pedal acústico, de um piano acústico. Ou seja, o pedal acústico mistura. No pedal digital não mistura tantos harmônicos, por isso, se nós, digamos, não fazemos bem a troca do pedal, se nós, digamos, misturamos mais os acordes, tocamos acordes que, digamos, não são completamente dissonantes sem fazer a troca do pedal, não nos apercebemos tanto, isso num pedal digital. Depois, num piano digital. O pedal digital também é mais macio. Por isso, no fundo, isso, digamos, muda um bocado quando se passa de um piano digital para um piano acústico. Pronto, é importante ter a noção disso, ou seja, que a passagem é diferente, a passagem do piano digital para um piano acústico. Go piano, para que serve o pedal do meio? Tem a mesma função do direito. O pedal do meio, se for um piano de parede,